Vamos usar medicamentos que aumentam a sua produção endógena. Clomifeno, por exemplo. Eu consigo chegar em suprafisiológica com clomifeno? Consegue. A questão é, o clomifeno ele é uma molécula derivada de um estradiol. Ele é um modulador de receptor estrogênico. O que ele é? Ele é uma molécula de estradiol modificada que tem uma ação extremamente mais baixa que o próprio estradiol. Então imagina que o estradiol tem uma dose 100. O clomifeno ele tem uma ação tipo 1, tipo meio. E como é que o clomifeno funciona? Bom, o homem, ele tolera a produção de testosterona. Não é a testosterona alta que bloqueia a produção. Tá falando do meu ciclo. O Júlio tá ciclando o clomifeno. Mas estamos esperando... Você tá falando do meu ciclo. O Muzi montou o ciclo do clomifeno. Porque estamos esperando... HCG, a dieta do HCG. A gente está esperando ou um Julinho ou uma Biazinha aí, né? Não, Julinho. Uma Biazinha. Vou botar pra pegar a filha do Renato. Você vai ver. Nem fodendo, velho. A dele é do Eduardo. Entendeu? Uma das duas ele vai pegar. Nossa, se seu moleque aparecer lá, falou, entendeu? Vai tirar, vou catar o cabelinho dele assim, ó. Vai chegar de Black Power lá e vai pedir a chave Eu vou pro catar o Renato. cabelinho, dar uma sacudidinha assim, falar assim, Tiozão, empresta a chave da BM aí, tio. da Porsche. Da Porsche, hein? Aí é melhor ainda. Então, aí o que acontece? Né? Quando você vai aumentando a dose de clomifeno, você também vai aumentando o que é a resposta estrogênica. Por isso que tem gente que tenta fazer ciclo da cabeça do que vai fazer, né? E usa uma dose muito alta e acaba tendo efeito de baixa testosterona. E o cara vai fazer o exame de sangue, a testosterona está lá em cima, 1.200, 1.500. Só que o cara está mal. Por quê? Porque a dose do clomifeno está muito alta. Né? E eu sei que na literatura, né, tem alguns caras que publicam muito sobre isso. Hahnemann, Kovacs, caras famosos que desde 2016 eles publicam o uso de clomifeno nessas condições. Né? E eles publicam doses da 150 mg por dia. Tá? Só que essas doses, elas dão efeitos... Cara, elas dão efeitos hipotalâmicos, elas dão efeitos visuais, a pessoa começa a ter diplopia, você começa a ter visão dupla. Né? Então não é uma coisa assim tranquila. Eu tenho visão dupla, mas às vezes eu não estou usando nada dessas doses altas não, cara. Com medicamentos naturais, né, Júlio? Usando só fitoterápicos. Então o limite do clomifeno é esse. Né? Você tem uma dose óptima, né? Onde você tem o efeito desejado da produção de testosterona por base do bloqueio do receptor de estradiol, porque é o estradiol que bloqueia a produção de testosterona. Quando o homem começa a subir estradiol, isso bloqueia a produção de testosterona. Né? Outra coisa que bloqueia a produção de testosterona, mas é outro papo, é síndrome metabólica, resistência à insulina, né? Mas nós estamos falando de clomifeno. Aí não adianta você usar estradiol, porque senão o que o estradiol faz? O anastrozol. Porque o anastrozol ele vai baixar só o estradiol, ele não vai baixar o clomifeno. Sim. E quando você baixa o estradiol fisiológico, que também vai ser estimulado a produção, aí você perde libido e performance sexual. Porque muita gente às vezes reclama, incluiu o anastrozol, comecei a ter problema com a ereção. Exatamente. Por quê? Porque você tira o estradiol completamente. O estradiol ele é responsável tanto pela libido quanto pela performance sexual. Para não errar, Muzi, pro pessoal aí que usa clomifeno para tentar fazer uma TPC, qual que é o limite para você usar de dose diário? Eu vou te falar que... Bom, primeira coisa, o clomifeno a gente não costuma usar todo dia, só em algumas situações, tá? Segunda coisa, a gente começa a aumentar a dose progressivamente. Eu começo doses de 12,5 miligramas e vou subindo conforme a medida. Por quê? É o tipo de droga que quanto maior o nível, com menor a dose, melhor a resposta. Sim. Então, quando esse paciente ele bateu 600, 700 de testosterona, para mim deu, acabou. Mas dá para... Não dá. Mantém isso daí, senão você vai ter colateral. E o tempo que você consegue uma resposta bacana, que é o que está na literatura também. Bom, se você for ler Hahnemann, ele vai falar para você que um TPC ele pode demorar de 4 meses a 4 anos. Tá? Tem relatos que demoram 4 anos para a pessoa voltar ao eixo. Né? Puta que pariu, é tipo uma Copa do Mundo, velho. Se for isso daí, eu tô ferrado, Renato. Júlio, se você ficar 4 anos em TPC, eu vou tirar um sarro da tua cara do shape que vai sobrar, velho. Meu Deus do céu, Renato. O cabelo não tem mais, vai ficar só careca. Bicho, ele já tá com 118 quilos fazendo TPC. Então, mas, cara, eu quero ver segurar esses 118, 4 anos. Não. Uma Copa do Mundo. Isso daí é outro papo. Porque eu te falo assim, na minha experiência, Meu Deus no consultório, do céu. Salva nós, Muzi. Entre 4 meses e 6 meses. Isso é a média. Júlio, Eu já tô em 4 meses. Eu em 2 meses fiz a Valentina.
ano passado. Mas Mais você- velho que você. Então, mas você sempre adulterou, né, Renato? Adulterei. Ah, você vinha tomando os clomifenos, Não, tudo clomifeno não, eu antes. tomava Choriomon. Eu sempre tive o Choriomon hábito, Mussi. Por mais que isso não tenha uma grande Mussi. evidência, Mussi. Por mais que isso não tenha uma grande evidência, eu sempre tive o hábito. Mostra a sua xícara aí. A minha xícara aqui. Foda-se. Essa aqui? Foda-se. Pega essa daí, bodybuilder, você dá uma risadinha, vai. Eu sei que você tá gostando. Eu sei que você tá gostando. Eu sei que você quer. Moleque. Então, mas por exemplo, quando você usa um análogo de beta-HCG... Eu sempre uso... Agora não mais, porque eu não tenho intenção mais de ter filho. Chega, mas até o ano passado... Você ainda tem um guardado. Toda vez que eu estava fazendo algum tipo de trabalho com hormônio, a cada 15 dias eu jogava um Choriomon. Então, o que é o Coriomon, o HCG. Ovitrel, HCG, né? O HCG em geral. Ele mimetiza muito mais o FSH do que o LH. Sim. E quando ele faz isso, ele estimula a célula de Sertoli, que é a célula que faz com que você produza espermatozoide. Mas dizem que você joga esse HCG e não serve de nada porque o eixo está totalmente inibido. Aí, fala, não, mas você entrou uma vez uma discussão aqui numa mesa em cima disso. Só que, uma vez eu fui dar uma palestra com a doutora Tati, que é a Tati, acho que Tati Farias, doutora Tati, minha amiga, beijo, querida, saudade de você. E ela virou e falou assim, Renato, pode até não ter certa evidência científica, assim, mas eu vejo muita evidência clínica. Sim. Em atletas de bodybuilding. Continua. E aí, cara, em menos de 2 meses, consegui fazer a Valentina. Você já sacou um esperma ali. Já esperto. saquei. E assim, uma das coisas que faz com que você tenha, Já por sacou um exemplo, esperma esperto no lá e já fez logo a reserva. Ainda tem um lá na geladeira que eu sei, Pior viu? que tem na geladeira. Tem um lá guardado. Tem lá pronto. o que você tem, o que é legal a gente separar, até para esclarecer o pessoal, é que assim, a testosterona ou o esteroide anabolizante, o que ele faz? Ele faz uma hipotrofia do testículo. Então o testículo ele vai diminuir de volume. Fica igual saco de gato, velho. Por que isso acontece? Isso foi uma coisa, por exemplo, que não acontecia comigo por causa do HCG. Porque você usa Fica igual HCG. saco de gato. Eu não ficava, não. Você ficava igual Então, saco mas- de boi, então, Renato. Não, ficava um saco de ser humano mesmo. Saco de boi, então. Então, mas por Sacudo. que por que Não, saco de Renato boi- sacudo, Julião, então. também não é pra tanto, né? Mas não era o saco de gato. O saco do Júlio deve ser aquelas 2 bolinhas de gude, aquela que você usa. Fica colada Quando em lembra cima, quando você sabe trocava quando pelo sobe? buticão? A Tava carambola. com o buticão, aí você botava pequenininha pro cara não conseguir matar. A carambola, né? As bolas do Júlio. Ninguém matava a bolinha ali do Júlio. Então, aí o que acontece? Quando você usa um esteroide, um hormônio, você bloqueia LH e FSH pro testículo. Aí o que acontece? O testículo ele vai atrofiando, tá? O que é a ordem das coisas? Você até consegue restaurar a célula de Leydig, mas estroma testicular, que é dependente do FSH, é muito difícil. E isso está ligado à célula de Sertoli, a produtora de espermatozoide. Aí tem que tomar gonal também. Tanto que, quando você pega, por exemplo... vou contar uma coisa que é do interior, tá, pessoal? Lá no interior, lá em Marília, né, tinha uns velhos que ficavam sentados na frente da casa deles tomando cerveja. E eles sentavam ou na escadinha na frente da casa deles, né, ou eles sentavam num desses banquinhos de bar. E eles tinham uma mania besta de usar shorts de futebol sem cueca. E só bicho solto. Mas ficava um sacão pra fora, Deus cara. é pai, cara. Então, aí pra terminar, por que os velhinhos ficavam com o sacão? Porque quando existe uma insuficiência testicular, a nossa hipófise ela começa a produzir uma cacetada de LH-FSH. É o que a gente conhece como andropausa. E o FSH ele continua estimulando o estroma do testículo. Então o testículo ele vai aumentando e fica aquele sacão no velhinho, né? Por quê? Porque ele tem essa produção de gonadotrofina, né? Isso não acontece com todos os homens, mas com alguns homens, quando atinge a andropausa, isso é um mecanismo fisiológico, né? É isso que acaba acontecendo, né? E quando a gente faz uma terapia, né, de recuperação de gônada, uma das razões da gente utilizar, né, o beta-HCG ou os análogos dele é justamente fazer esse estímulo no testículo para conseguir ele funcionar melhor o estroma e ele tentar voltar a ser viável em relação à produção de espermatozoide. Você tem que voltar as duas coisas, tanto a produção de testosterona quanto a fertilidade.